Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós vamos ter mais uma aula de matemática com o nosso conteúdo de geometria. Que conteúdo é esse, professor? Vamos lá então. A nossa aula é a aula de número 10, o eixo, espaço e forma, conteúdo, direção vertical e horizontal, a habilidade identificar e conceituar paralelismo e perpendicularismo entre retas. Então, vamos lá, que agora é hora de estudar. E a nossa aula de hoje vai começar com um lindo céu estrelado. Mas, professor, o que tem a ver o céu estrelado com a nossa aula de hoje? Bom, essas estrelas que vocês estão vendo brilhando aí no céu, elas representam uma noção muito importante da geometria. E que noção é essa, professor? Vem comigo que eu vou te dar essa noção agora. Acabamos de ver então que as estrelas brilhando no céu nos dá a ideia de ponto. Então, o ponto é o primeiro dos conceitos primitivos que nós temos na geometria. Nós acabamos de ver isso, as estrelas brilhando no céu, bem de longe, nos dão a ideia de ponto. Tem mais ideias, professor? Tem mais conceitos primitivos? Sim, vamos ao nosso próximo conceito. Uma corda, sendo bem esticada, nos dá a ideia de reta. Como assim, professor? Então, observe aqui a corda. Quando nós esticamos a corda, elas nos dá o conceito de reta. Se você esticar bem uma corda, você terá o conceito de reta. Onde mais nós podemos ter o conceito de reta, professor? Bom, se você observar também o encontro de duas paredes, você também terá o conceito de reta. Se você esticar um fio, também você terá o conceito de reta, correto? Isso nos lembra esse conceito. Bom, professor, vimos ponto, reta. E qual é o próximo conceito que nós temos, professor? Nós temos o conceito de plano. Como é que a gente vai verificar esse conceito, professor? Olha aí. O chão da sala de aula nos dá a ideia de plano. Como assim, professor? Então, observe, aqui nós temos uma sala de aula, correto? Então, vamos enxergar essa sala de aula de cima, que é a nossa próxima figura aqui. Quando você observa essa sala de cima, o que você tem aqui? Então, ó, se você observar o chão da sala, olha aí, ó. Esse chão da sala nos dá uma ideia de plano. Mas só o chão da sala, professor? Não. Se você observar também aqui, ó, cada parede da sala também pode ser considerado um plano. Olha aí, ó. Então, por exemplo, nessa figura aqui nós temos representado 3 planos. Olha aí, ó. Plano 1 da parede, planos 2 do chão da sala e o plano 3, onde se encontra o quadro do professor. Ou seja, cada pedacinho da sala, né, parede, chão, teto, representam um plano. Então, esses são os nossos conceitos. Como assim, professor? Dentro da geometria, nós temos esses 3 conceitos primitivos, tá bom? Então, temos a ideia de ponto, temos a ideia de reta e temos a ideia de plano, tá certo? Então, esses 3 conceitos são o que nós chamamos na geometria de conceitos primitivos. Ok? Eles vão nos dar a base da nossa geometria, o que vamos estudar na aula de hoje. Tá bom? Então, vamos seguir adiante. Muito bem, então vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre representação. Então, inicialmente, ponto, reta e plano. Como é que nós vamos representar ponto, reta e plano? O ponto são letras do alfabeto maiúsculas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, letra A, letra B, letra C. Olha aqui o nosso ponto, representado pela letra P, ok? O ponto P. Então, ponto se representa sempre por letras do alfabeto maiúsculas, ok? E a reta, professor? Bom, a reta é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Por exemplo, aqui, ó, letra A, B e C, minúsculas. Lembra que o ponto é a letra o quê? Maiúscula. A reta são letras do alfabeto minúscula. Então, olha aí, nossa reta bem esticada, letra R.
E o plano, professor? Como é que se representa um plano? Um plano se representa por letras gregas. Ó, letras gregas. Então, temos aí alfa, beta, ômega. E o nosso plano aqui do exemplo foi representado pela letra alfa. Ou seja, como é que é o nome dele? Plano alfa. Olha que bonito, professor. Então, os planos são representados por letras gregas. Alfa, beta, ômega, teta. Vamos seguir, então. Vimos aí cada representação. Vimos a representação do ponto, lembra? Letras do alfabeto maiúscula. Da reta, letras do alfabeto minúscula. E o plano, que são o quê? Letras gregas. Muito bem. Aprendemos a representar ponto, reta e plano. E o que é a figura geométrica, professor? Bom, uma figura geométrica é toda a figura formada por um conjunto de pontos. Como assim, professor? Um conjunto de pontos? Uma figura geométrica? Bom, para você entender melhor, de olho na tela, vamos ver aí com o que é uma figura geométrica. Então, vimos aí que a figura geométrica é o quê? Um conjunto de pontos. E a partir do momento que esses pontos vão se ligando, aí nós formamos a figura geométrica. Vimos aí no exemplo, por exemplo, o quadrado se formando. Então, vem comigo agora que nós vamos ver a noção de retas paralelas. Então, noção de retas paralelas, tá certo? Vamos começar aprendendo o que seria paralelo. Como é que nós vamos ver isso? Imagine um mapa de uma cidade com várias ruas. Então, como você pode ver aqui, nós temos a rua A, ok? A rua B, rua D, rua C e rua G. Professor, o que seria ruas paralelas aí? Então, são ruas que estão na mesma direção, no mesmo sentido, correto? Mas elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu observar aqui a rua A, olha aqui a rua A. Eu posso dizer que ela é paralela à rua D? Sim ou não? Professor, será que a rua A é paralela à rua D? Eis a pergunta. E a resposta é o quê? Não. Por que elas não são paralelas? Porque bem aqui elas estão se cruzando. Ó. Observe, a rua D encontra a rua A. Então elas não podem ser paralelas, tá certo? Ok? Vamos ver mais um exemplo então. Vamos comparar agora a rua A com a rua B. A rua A com a rua B, observe. Elas estão na mesma direção. Olha aí, ó. Mesma direção, mesmo sentido, né? Ok? Podemos assim dizer. Elas se cruzam em algum ponto? Não. Elas não se cruzam em nenhum ponto. Então, nós podemos dizer o quê? Que a rua A é paralela à rua B. Professor, que símbolo é esse aqui que o senhor colocou, esses dois tracinhos? Esses dois tracinhos significam paralela, ok? Então, quando você vê ele no seu livrinho didático, significa que essas duas retas ou ruas são paralelas, ok? Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a rua A é paralela à rua B. Professor, eu posso afirmar então que a rua D é paralela à rua G? Também. Observe aí, ó. Rua D e rua G. Mesma direção, mesmo sentido. Se cruzam em algum ponto? Não, elas não se cruzam em nenhum ponto. Ó, aqui temos a rua D e aqui nós temos a rua G. Então, podemos afirmar o que também? Que a rua D é paralela à rua G. Muito bem. Agora que nós aprendemos a noção de paralelas, vamos observar isso com as retas. Então, olha aí, ó. Retas paralelas. Retas paralelas são as que não têm ponto em comum.
ok? Então, observe essas duas retas aí. Se eu chamar essa aqui de reta A e essa aqui de reta B. Essas retas estão se cruzando em algum ponto? Não. Observe que elas não se cruzam em nenhum ponto. Ou seja, o que elas têm em comum? Nenhum ponto. Elas não se cruzam, ok? São retas o quê? Paralelas. Tá certo? Professor, mas o que seriam retas perpendiculares, né? É um conceito um pouquinho mais complicado. Então, para entender esse conceito, vamos imaginar o seguinte. Imagine que aqui é o canto da sua sala, ok? Então, observe aí, nós temos aqui o chão, ok? Olha aqui o chão, tá certo? Vou desenhar aqui um gatinho para você, ó. Pronto, um gatinho. Finge que isso é um gatinho bem bonito. Aqui o chão da sala. Aqui nós temos uma parede, podemos colocar aqui uma janela para você entender. Aqui outra janela, tá certo? Muito bem, professor. E o que seriam retas perpendiculares? Observe o seguinte. Se eu tomar como reta esse cantinho aqui da parede, por exemplo, essa linha aqui, ó. Ó, aqui temos uma linha, que aí representa a nossa reta. E aqui também outra, ó. Ó, aqui o canto da parede. Então, o que a gente pode observar? São retas perpendiculares. Por quê? O ângulo, que é essa região aqui, formada entre essas duas retas, ele forma uma medida de quanto? De 90 graus. De 90 graus. Isso é chamado de quê? De ângulo reto, ok? Observe que também essa outra linha aqui na parede também vai formar um ângulo reto. Observe, ó. Essa medida também é um ângulo reto, ok? Então, aí nós temos o quê? Retas perpendiculares. Se você olhar aqui, ó, essas três linhas, ó, vão formar o quê? Ângulos retos. Professor, o que é esse quadrado com essa bolinha aí que o senhor está fazendo? Esse quadrado com essa bolinha, quando você vê, significa que aqui o ângulo tem valor de 90 graus. É um ângulo reto. E o que é um ângulo reto, professor? É só imaginar o encontro dessas duas paredes, ok? Olha aí, ó, essa medida aqui, que fica entre essas duas paredes, é o quê? Uma medida de um ângulo reto, 90 graus. Você pode observar também se você usar um transferidor. Observe aí nosso transferidor. Quem já ouviu falar do transferidor? Então, nele você tem as medidas dos ângulos. Então, observe o seguinte. Onde é que está o nosso ângulo de 90 graus? Olha aqui, ó. Nosso ângulo de 90 graus, ok? Vamos imaginar que essa aqui nós já temos uma reta pronta, que é do próprio transferidor, e que eu queira traçar uma outra reta aqui, né? Ou seja, vou traçar uma reta, ok? O que você observou? Qual é a medida angular entre essa reta e essa daqui? Então, olha aí, ó, se você olhar essa região vai fazer um ângulo de quanto também? 90 graus. Olha aí, ó, canto da nossa parede que nós vimos, então aqui vale 90 graus. Aqui também nós temos o quê? Um ângulo reto, tá certo? Então você pode usar o transferidor também para isso. Ó, professor, qual é o ângulo aqui se eu passar a reta para cá? Ó, por exemplo. Então aqui nós vamos ter um ângulo de quanto? De 30 graus. Isso representa duas retas perpendiculares? Não, porque se eu pegar essa reta azul e essa reta amarela, o valor do ângulo que elas formam é de quanto? 30 graus. E para ser perpendicular, o ângulo tem que ser de quanto? 90 graus. Olha aqui, tá certo? Então vamos ao nosso conceito. Retas perpendiculares. Olha aí, nós temos duas retas, retas A e reta B. E qual é o ângulo que é formado entre elas? É um ângulo reto. Professor, o que seria um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Observe aqui o símbolo, tá vendo? Todas as vezes que você vê esse símbolo, ok? Significa que aqui nós temos um ângulo de quanto? 90 graus, ok? Então, nesse caso, a reta A, ok? É perpendicular à reta B. Esse símbolo aqui significa o quê, professor? Perpendicular. Significa que entre A e B nós temos um ângulo de 90 graus. Muito bem.
Então, vimos aí as retas perpendiculares, que são retas que formam um ângulo de quanto? 90 graus. Então, até agora vimos ponto, reta e plano, vimos o conceito de paralelas e vimos a noção de retas perpendiculares. Mas, professor, eu tenho dúvida com relação à direção. Direção vertical e direção horizontal. Eu tenho um pouquinho de dúvida com relação a isso. Então, já que você tem um pouquinho de dúvida em relação a isso, de olho no vídeo para a gente ver o que é direção vertical e direção horizontal. Vamos lá. Então, vimos aí direção horizontal e direção vertical. Muito bem. Então, vamos começar com a direção horizontal. Olha aqui, ó. Direção horizontal. Ou seja, o que nós podemos imaginar que faz uma direção horizontal, professor? Por exemplo, se você tiver o ônibus, né? Nós temos um ônibus e esse ônibus está indo, né, de um lugar para o outro em linha reta, na rua. Então, por exemplo, esse ônibus aí, se a rua for plana, né, no caso, não for uma ladeira, então é o quê? Direção horizontal. Observe. Agora, professor, eu joguei uma bola, né? Eu moro numa casa de 2 andares e eu joguei uma bolinha, ou um objeto. E essa bolinha caiu. Qual vai ser o percurso dessa bolinha, então? Essa bolinha já vai ter o quê? Uma direção vertical, tá certo? Então, horizontal, né? E direção o quê? Vertical. Situações que nós podemos imaginar, professor, com direção horizontal e vertical, né? Eu estou andando em linha reta em direção à minha escola, por exemplo, né? Então, por exemplo, olha aqui. Finjam que isso é um aluno, tá bom? Muito bem desenhado. Olha aqui, ele está feliz, está indo para a escola. Muito bem, está indo para a escola dele. Então, esse aluno está andando o tempo todo, da casa dele até a escola, ó, uma linha reta. Olha aí. E aí, professor, esse aluno está andando em que direção? Bom, ele está andando na direção horizontal. Muito bem. Mas aí, no meio do caminho, ele deixa cair o lápis dele, né? Vamos colocar aqui um lápis bem bonito na mão dele, um lápis amarelo, olha aí, ó. Um lápis, bom, esse lápis caiu. Vamos desenhar aqui o lápis, né? Olha aqui o lápis. E o lápis caiu, muito bem. E aí ele ficou triste porque o lápis caiu. Bom, e esse lápis caiu o quê? Ele caiu em que direção? Ele caiu na direção vertical. Muito bem. Então, vimos aí 2 conceitos importantes da geometria, né? Direção vertical e direção horizontal, né? O caminho do aluno indo para a escola o tempo todo em linha reta é o quê? Horizontal. Se ele deixar cair um lápis no meio da rua, deixar cair uma bolinha ou deixar cair o caderno, esse objeto vai fazer que direção? Direção vertical. Então, grifa esses 2 conceitos. Horizontal, ok? Vertical, tá certo? Ah, professor, ainda estou com dúvida. Não tem problema, tá? Direção horizontal e direção vertical. Muito bem, agora que nós aprendemos todos esses conceitos da geometria, vamos lá que é a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Érica está na rua A e precisa ir para outra rua, que é paralela à rua onde está. Qual é a rua paralela à rua A? Letra A, rua D. Letra B, rua X. Letra C, rua C. Letra D, rua P. Vamos ao nosso exercitando número 2. Quais são os elementos fundamentais da geometria? Letra A, ponto, quadrado e plano. Letra B, ponto, reta e triângulo. Letra C,
ponto, esfera e plano. Letra D, ponto, reta e plano. Vamos ao nosso exercitando número 3. Qual das alternativas possui um par de retas perpendiculares? Então, você tem 4 opções aí de desenho com retas, e uma delas representa um par de retas perpendiculares, tá certo? Então, vamos lá.
Vamos ao nosso primeiro, vamos resolver do exercitando, né? Então, Érica está na rua A. Então, isso aqui é a primeira informação importante, ela está na rua A. E precisa ir para outra rua que é paralela aonde ela está. Ou seja, está aqui, ó, é paralela à rua onde está. Ou seja, provavelmente ela pediu informação a alguém, né? Onde é que é a rua que fica em determinado lugar? E a pessoa falou, olha, uma rua paralela à rua A. Acontece muito, né? Vamos ajudar a Érica. Qual é a rua paralela à rua A? Eis a questão. Vamos olhar o desenho. Então, a Érica está aqui na rua A, tá certo? Então, vamos fazer um pontinho aqui, representando a Érica. Olha aqui a Érica. A Érica está na rua A. Muito bem. E ela precisa ir para uma rua paralela à rua A. Então, que rua é essa? Vamos lá. Letra A diz que pode ser a rua D, né? Será que é a rua D? Não, não é a rua D. Por que não é a rua D? Nós vimos que retas paralelas não podem ter pontos em comum. E a rua D, ó, ela se cruza com a rua A. Então, a rua D está fora. Muito bem, não pode ser a rua D. É a rua X? Também não. Olha aqui, ó. A rua X, se você olhar, também cruza com a rua A. Não pode, então não é paralela à rua X. Ó, é a rua C? Olha aí, ó, a rua C é a forte candidata, olha aí, ó. Mesma direção, sentido. Tem pontos em comum entre a rua A e a rua C? Não, elas não se cruzam em nenhum lugar. Então, nossa resposta é a rua C. Professor, poderia ser a rua P? Não, porque olha aqui a rua P, ela cruza também com a rua A. Então, ela não é uma rua paralela. Então, a rua P também está fora. Resposta é a rua C. Muito bem, conseguimos ajudar a Érica, ela saiu da rua A, né? Tá aqui a Érica foi da rua A, veio e chegou na rua C. Está aqui a Érica muito feliz de ter encontrado a rua, tá certo? Vamos ao nosso próximo, exercitando. Quais são os elementos fundamentais da geometria? Nós vimos na aula de hoje. Quais são esses elementos fundamentais da geometria? Ponto, quadrado e plano? Bom, quadrado é uma figura geométrica, nós vimos, né? Formada pelo conjunto de pontos. Mas ele não é um elemento fundamental da geometria. Então, a nossa letra A está fora. Ponto, reta e triângulo. Bom, triângulo também é uma figura geométrica, é um conjunto de pontos, mas ele não é um elemento fundamental da geometria. Então, essa aqui está fora. Ponto, esfera e plano. Bom, ponto é, plano também. Agora, a esfera, vamos lá. Bom, a esfera está aqui, é uma figura, né, que tem volume tridimensional, mas ela não é um elemento fundamental da geometria. Agora, ó, ponto, reta e plano. Muito bem. Ponto, reta e plano são elementos fundamentais da geometria, são os nossos conceitos primitivos da geometria. Muito bem. Então, a resposta é a letra D. Ponto, reta e plano. Próxima questão. Qual das alternativas possui um par de retas perpendiculares? Então, vamos analisar aí essas retas. Na letra A, são retas perpendiculares? Não. Imagine o canto da parede, né? Essa parede aqui é de uma casa que caiu, mas não é de uma casa normal, né? Então, ela não pode ser uma reta perpendicular. Se você observar aqui, aqui não vai formar 90 graus, né? Só você lembrar lá do nosso transferidor. Na letra B, nós temos retas perpendiculares? Bom, essas retas aqui, a vermelha e a azul, elas não se cruzam em nenhum ponto. Elas não são retas perpendiculares. Elas são retas o quê? Paralelas. Vamos só lembrar lá do exercício da rua que a Érica ficou procurando, não é verdade? Letra D, é uma opção também? Não. Ó, essas retas aqui também não são perpendiculares. Ó, elas se cruzam inicialmente e esse ângulo aqui é um ângulo bem menor que 90 graus. E a letra C? A letra C, sim, observe. Ó. Imagine a parede da sua casa, a parede da escola. Olha aqui, ó. Nós temos o quê? O que significa esse quadrado com essa bolinha? Um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus entre essas duas retas, então elas são retas o quê? Perpendiculares. Muito bem.
Então, nossa resposta é a letra C. Muito bem. Então, agora que vimos aí as respostas do nosso exercitando, vamos revisar o nosso conteúdo. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos inicialmente os conceitos primitivos da geometria. Quais são esses conceitos primitivos da geometria? O ponto, olha aqui, ó, representado por letra do nosso alfabeto maiúscula. A reta, que é representada por letras do nosso alfabeto minúscula. E o plano, que é representado o quê? Por letras gregas. No caso aqui nós temos o plano alfa. Esses três camaradinhas representam os nossos conceitos iniciais. Ponto, reta e plano. Muito bem. Vimos também conceito de retas paralelas. São o quê? São retas que não possuem pontos em comum. Aqui como exemplo nós temos a reta R e a reta S. Observe o quê? Que essas retas elas não se cruzam em nenhum ponto. Mesma direção, mesmo sentido, né? Mas elas não se cruzam em nenhum ponto. São retas o quê? Paralelas, ok? Vimos também o conceito de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Bom, são retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, nós temos aqui como exemplo a reta R e a reta S. Olha aí. Ó. E qual é o ângulo que forma entre elas? Forma-se um ângulo que de 90 graus. Lembrando que 90 graus pode ser representado dessa forma, né? Você pode colocar 90 ou o símbolo aqui, 90 graus, ok? E na hora de representar, nós podemos colocar assim, R perpendicular a S, ok? Então, vimos aí três conceitos. Bom, sobre as retas perpendiculares ainda, vale falar o quê? Que as retas não são perpendiculares só de duas em duas, tá bom? Então, vamos observar o seguinte. Se nós tivermos um plano, ok? Imagine que nós temos uma reta aqui, uma reta R, tá certo? Nós temos outra reta aqui, ó, reta S, e nós temos uma reta que sai do plano. Então, vamos dizer que é a reta A. Olha aqui, ó. Essas retas são perpendiculares entre si, todas três. Então, observe aqui, ó. A reta R e a reta S vão formar aqui um ângulo de 90 graus, tá certo? Entre si. E a reta A com a reta S também é perpendicular. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, reta A e reta S são perpendiculares, olha aí, ó. A é perpendicular a S e também S é perpendicular o quê? A R. Ok? Muito bem. Então, vamos às nossas considerações finais. Então, vimos na aula de hoje alguns conceitos importantes da geometria. Primeiramente, os conceitos primitivos. Quais são? Ponto, reta e plano. Vimos também a classificação de retas em retas paralelas e também vimos retas perpendiculares. Vimos também o conceito de figura geométrica, que é um conjunto de pontos. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça a revisão do material, faça os exercícios e nos vemos até a próxima aula.